A ideia hoje da palestra é justamente fazer uma gestão de risco, né? Logicamente, se for gestão de risco não é para técnicos, né? Porque acho que são dois mundos discrepantes. Mas é justamente uma necessidade que aconteceu comigo. O Monad está ali também, teve esse problema. E o que aconteceu? Nós, técnicos aqui, só para eu ver, todo mundo aqui é técnico, a galera também gerencial. Tipo assim, nós técnicos, a gente fala numa linguagem que para a gente faz todo o sentido do mundo, só que lá para cima, para a diretoria, para o C-Level, não tem o menor sentido. Tipo assim, descobri um Monad, ele trabalha no time ofensivo lá na NEL. Descobri um RCE numa máquina. Cara, isso para o diretor, para o gerente, para o CTO não quer dizer nada. Tá, o que isso me impacta? O que isso me transforma? Então, assim, a gente tem um monte de buzzword que a gente usa no nosso dia a dia técnico, né, que é interessante para nós, só que lá para cima não condiz nada. E daí eles começaram a perguntar para a gente, tá, mas como é que está o nosso nível de risco? Se a gente fizer essas ações, o que a gente vai melhorar? A gente vai da onde para onde? Se fizer o planejamento de um ano, onde que a gente vai chegar? Por quê? Porque a hora que você está falando com o C-Level, lá, diretoria, o que eles querem é um gráfico. Eles querem uma coisa simples, eles não querem tecnês. O tecnês é legal para a gente. Daí eu comecei a estudar algumas coisas. Logicamente, assim, eu sou um cara extremamente técnico. Quem me conhece sabe que eu sou deep nerd, embora eu tente fazer triatlon, fazer outras coisas para parecer menos nerd, eu sou bem nerd. Mas no final do dia a gente precisa apresentar isso. Então, assim, existe um abismo entre esses dois mundos. Nós, técnicos, fazendo as coisas que a gente acha legal, e apresentar isso para um C-Level. Então, assim, a ideia aqui é mostrar de um jeito simples, que com um pouquinho de estudo a gente consegue direcionar ações e, ao mesmo tempo, criar esse número para passar para cima com um planejamento. Então, eu vou passar bastante informação. Logicamente, ninguém aqui vai sair guru, mas também não tem nada de física quântica, então são coisas bem simples, algumas talvez você já trabalhe. E a nossa agenda é só me apresentar, já fui apresentado, na verdade. Eu vou falar sobre o Critical Security Controls, vou falar sobre o MITRE, né, o ataque, né, que eu até palestrei no ano passado. O ano passado ele era bem mais cru, esse ano ele já está muito mais completo. E tem bastante empresa utilizando ele para fazer as coisas. E daí a gente vai ver um pedaço dessa ferramenta que chama Unfeater, que é uma ferramenta que salva a nossa vida. Você responde ali um assessment e você consegue ter uma visão do seu hoje, o que você quer no seu próximo sprint e depois daqui um ano, por exemplo. E daí eu coloquei uma simulação preenchendo lá o Unfeater e conclusões. Então, assim, vou tentar ser técnico, logicamente eu não vou conseguir, porque não é tecnês 100%, mas eu vou tentar mostrar que dá para a gente apresentar resultados para o C-Level e continuar fazendo a parte legal, que é a parte técnica. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu acho que quem está aqui também deve gostar disso. Então eu sou nerd, que nem fui apresentado de carteirinha, né? Eu dou bastante palestra, embora eu não seja um orador, assim, a gente estava até discutindo isso, né? A gente melhora a fala, a gente melhora o timing. Só que a gente é nerd, né? Então a gente tenta fazer alguma coisa. Eu sou meio paizão também, tenho um filho, que quem tem filho sabe que daí o dia já começa a ter 12 horas, né? Porque o resto é consumado, mas a gente tenta multiplicar essas horas. E, não satisfeito, eu ainda treino para fazer Ironman, né? Porque dormir para quê, né? Então, eu sou meio zumbi mode total, assim. 4, 5 horas por dia de sono e seguimos em frente. Bom, então, primeiro, eu vou falar do Critical Security Controls. Vocês conhecem, vocês já leram, já usaram, já deram uma olhada? Então, o Critical Security Controls, ele é relativamente velho, né? Ele tem 10 anos, ele foi iniciado em 2008. Eles lançaram, é bem engraçado, eu não sei se tem a ver, as empresas começaram a usar muito o ataque agora. Tipo assim, se pegar o final do ano passado, esse ano, você começa a ver muito blog post de empresa utilizando o framework do MITRE e o ataque. E, consequentemente, esse ano, agora em abril, o C-Secure lá, o C-Secure, eles lançaram muita coisa legal. Inclusive a versão 7 dos controles. Logicamente, eles têm bastante participação de comunidade, tem milhares de downloads. Eu tentei achar um número, mas o único número que tinha lá era de 2016, 2017, tinha ali uns 70 mil downloads. E ele tem 20 controles, né, com vários subcontroles daí que esses controles dividem. Logicamente, aplicar o CSC como um todo é um negócio bem trabalhoso, não vou nem entrar no mérito aqui. Mas é legal você planejar em cima dele algumas ações. Na verdade, não planejar.
Na verdade, o que aconteceu lá na empresa? Eu já tinha todo o meu planejamento, a gente tinha já o que a gente tinha que fazer, só que era tudo desconexo. A gente só elencou no ataque, no Critical Security Controls e colocou no Assessment, e a gente conseguiu entregar esse risk level para cima. Então, basicamente, eles são 20 controles. Tem o top 5, que eles falam, se você conseguir fazer o top 5 do Critical Security Controls, você resolve 80% dos seus problemas de segurança. Só que assim, se você olhar, a primeira parte é inventário de hardware. Parece fácil, mas não é fácil, especialmente dependendo do tamanho da sua empresa. Eu falo pela Nelway, a Nelway é difícil de fazer e a Nelway tem 350 funcionários, né? Então, assim, logicamente a gente aqui que trabalha em empresa um pouquinho maior. Inventário de software, para mim, esse aqui é um dos pontos cruciais que a gente tem que saber, né? Então, tipo assim, para a gente saber a superfície de ataque, o que nos é uma ameaça, você tem que saber o que você tem na empresa. Mas, logicamente, isso também é bem complexo. É bem difícil você fazer inventário de software, você tem que ter alguma coisa na máquina monitorando, senão você nunca vai conseguir fazer isso, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Senão você entrega a máquina com X, a hora que você vai ver tem X mais Y mais... Daí tem também monitoramento contínuo de vulnerabilidade, importante. Daí tem a parte de controlar o uso privilegiado, você tem as configurações de segurança padrão para suas workstation. Daí no 6 aqui, vamos arredondar isso, é um CIEM, né, uma ferramenta de log. Então, assim, esse seria o controle básico, que ele chama de básico. Isso aí na literatura, se você ler ali, eles falam que para você implementar isso, você demora de 3 a 5 anos. Para implementar, logicamente, full, né, não adianta você implementar parcial. Daí eles dividiram e tem a parte de fundação, que daí tem a parte, o set, que é a parte de e-mail e browser, que daí entra a parte de controle de acesso DNS, controle de URL filtering, plugin que você usa no browser. Então, assim, eu até esqueci de colocar nos meus slides, mas, por exemplo, tem uma ferramentinha open source chamada OS-Carry. E essa OS-Carry eu peguei e mapeei ela onde ela agia. E, por exemplo, no set, você tem que saber os plugins que tem no browser dos seus desktops. Quem aqui sabe o plugin que seus usuários têm no browser? É uma coisa extremamente difícil de saber, entendeu? Então, assim, mas o OS-Carry você consegue dar lá um select asterisco from Firefox, add-ons, e aí você tem os plugins listados, por exemplo. Daí você tem aqui. Então, assim, ele foi dividido em 20 partes, logicamente, e se você pensar agora, nesse atual momento, o que eu estou fazendo nesse trimestre, vamos dividir por quarter, nesse segundo quarter agora, no Q2, o que eu estou fazendo? Você vai ver que em algum desses 20 pontos vai encaixar. Se não encaixar aqui, tem alguma coisa que você está fazendo uma coisa bem estranha, né? Porque aqui você meio que contempla tudo. Porque você está falando da parte de wireless, está falando de limite de perímetro, está falando de limitação de portas, está falando de data recovery, né? Arredondando, está falando de backup. Então, tem coisas que você entra em vários times. E daí você tem a parte mais organizacional, que entra muito procedimento. Então, tem a parte de Application Security, que é o SDLC. Você tem a parte do Pentest e exercício de Red Team. Você tem a parte de documentação para fazer uma resposta a incidente, aconteceu um incidente. Então, assim, você pega tudo que você está fazendo na empresa e você consegue mapear em algum ponto aqui. E por que eu falo mapear algum ponto aqui? Porque daí eu vou responder ao questionário depois que a gente vai ver na ferramenta. Então, assim, a ideia inicial é pegar o que a gente está fazendo, técnico, legal, bem ali, command line, fazendo, acontecendo, testando, e transformar isso em algum desses pontos. Daí, junto com isso, deixa eu ver, porque na verdade agora que eu consegui, eu não estava conseguindo colocar meu... Bom, na verdade isso aqui... Daí, essa matriz, eu vou abrir, eu abri ela aqui separado justamente porque é um pouquinho difícil de ler. Na verdade, é até difícil de ler até a matriz mesmo, assim, você tem que começar a dar zoom em partes e lendo. Essa matriz, eu vou pegar aqui, ela basicamente é os subitens de cada, o que tem, a descrição, o tipo de software que você vai precisar e o que você quer medir. Então, assim, eles têm isso bem mastigado para a gente. Eu só preciso achar aqui em algum lugar. É esse aqui. Dá para ler agora? Dá para ler mais ou menos, né? Não está uma beleza. Na verdade, eu já peço desculpa que
o projetor ele tem uma resolução meio baixa, mas aqui você já consegue ver. Então você pega no 1 lá, o 1 é a parte de inventário de hardware. Então aqui você tem vários subcontroles, né, que vai até 1.8. Você vai ter aqui o que é, né, no subcontrole, daí qual que é a descrição desse subcontrole. Deixa eu tentar dar um mais aqui, ver se fica um pouquinho melhor. Agora dá para ler, né? Então assim, utilizar uma ferramenta de descoberta, né? Daí o que você vai fazer, qual que vai ser o sensor, e daí é mensurar o que você consegue descobrir. Então ele te dá isso, e ele tem os Sigma Levels. Eu particularmente não conheço de Sigma, mas se alguém conhecer talvez faça bastante sentido essa parte do Sigma. Mas é só para ilustrar. Então se você pegar aqui, você vai ter os 20 controles, né, que você pode mapear. Você tem aqui a parte de inventário, a parte do vulnerability contínuo, ver se tem gerenciamento de patch e tudo mais. Daí você volta para cá. Daí você tem a parte de controle, né, de acesso administrativo. Daí você tem aqui a parte de login, o que você está fazendo de login, né, que é o CIEM. Aqui tem a parte que eu estava falando, né, do controle do browser, né, disable necessary or unauthorized browser mail client plugin. Browser or mail client plugin. Tipo assim, para eu desabilitar o que não é autorizado, eu preciso saber o que tem, né? Então, tipo assim, Então, e daí tem os 20 itens aqui, e essa matriz, ela te ajuda a entender. Então, assim, você pega a matriz, você pega ali a documentação, daí eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Daí se você entrar no site do CI Security, tem essa documentação, é só você entrar lá e baixar ela. Daí ele tá dividido aqui, né, na parte nova, que nem eu coloquei ali. E daí você vai ter aqui, basicamente, a descrição do que é o item, inventário de roda, o que é esse controle. Daí dá uma explicação super legal. E daí aqui você tem os subcontroles, o que você faz, o controle da descrição. Então, assim, você tem esse trabalho inicial, logicamente, de entender o CSC se você ainda não conhece. Se você já conhece, é um trabalho a menos que você tem para fazer. Beleza? Beleza, já passamos. Ainda bem que funcionou ali. E o CIS, daí que nem eu falei, ele tem outras duas partes de apoio que é bem interessante. Ele tem esse CIS-RAN, Risk Assessment Math. Isso aqui é análise de risco puro. É uma coisa que eles lançaram faz 15 ou 20 dias. É uma ferramenta que tem metodologia, tem questionário, tem entrevista, daí já é risco mesmo, assim. Daí, para mim, já passou um pouquinho da minha capacidade de lidar com isso, assim. Eu não gosto disso. Mas se você tiver um time lá que trabalha com isso, você consegue concatenar o seu trabalho com o trabalho deles de uma forma mais fácil também. E tem os CIS Benchmarks, que são as melhores práticas para você rodar. Você vai rodar um Ubuntu Linux, daí ele te dá as melhores práticas para você instalar ele hardenizado. Você vai rodar uma aplicação X, ele te dá a melhor método de você rodar aquilo, ele te dá todos os comandos que você tem que rodar, todas as configurações que você tem que adicionar. Então você consegue automatizar isso. Então são duas ferramentas complementares ali do C-Security. Daí a gente tem o MITRE, né, o ataque, que é a Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. E eu estava vendo uma palestra, e daí foi bem legal, que justamente o cara falou assim, o MITRE, o ataque, ele entra mais ou menos para fazer a taxonomia das coisas. Porque o que acontece? Se você não tiver um modo comum de falar sobre um problema, é difícil você elencar entre times, muitas vezes, ou entre departamentos, o que está acontecendo. E um exemplo que ele deu assim, um cara fala assim, eu estou com um problema que aqui na minha sala é preto, tem asa, voa. Daí o outro cara também fala, não, aqui na minha sala também é preto, tem asa e voa. Só que da hora que você vai analisar, eles estão na mesma tática, que seria ave. Só que daí um é um urubu e o outro é um corvo. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, cada um vai ter uma reação diferente. Então, o MITRE ATT&CK, ele está evoluindo muito. O ano passado, quando eu palestrei aqui, ele só tinha o Enterprise, na verdade, só para Windows. Então, assim, em um ano, praticamente, eles evoluíram um monte. Daí agora ele tem o pré-ataque, que é o antes, né? E ele tem também o framework para mobile. E hoje ele engloba os 3 sistemas operacionais mais utilizados, né?
Eles aumentaram também agora no final de abril para 11 táticas, antigamente tinha 10, e dentro dessas táticas eles dividem em técnicas, e hoje está com 219 técnicas. E isso é estudado, é sempre melhorado, aumentado, e daí eles começam a correlacionar os grupos que tem teve o APT 30, daí eles pegam em que característica que ele atua. Então, como eu falei, é super atualizado, o último update foi em abril de 2018, né, não faz 30 dias, e também ele tem um pouco um foco em comportamento, né, ele não foca muito assim na ferramenta em si, ele encaixa ferramentas dentro de cada, mas o foco dele é assim, utilizar movimento lateral, então assim, roubar a senha. Como o cara rouba a senha, não importa. A questão é roubar a senha. E daí no Enterprise, ele é bem focado no que a gente chama de pós-exploitation. O que é o pós-exploitation? O pós-exploitation, literalmente, assim, já aconteceu a merda. Tipo assim, é o depois que o cara já está lá dentro. Então, assim, são coisas que ele vai fazer depois que ele já explorou. Porque se você pegar isso aqui, é uma árvore de ataque, padrão. Você vai ter um reconhecimento, daí com o reconhecimento o cara vai pegar uma ferramenta para explorar o que ele fez o reconhecimento. Peguei que tem uma versão vulnerável do Apache, sei lá. Daí ele vai procurar, vai se municiar com um exploit para o Apache naquela versão. Daí, logicamente, ele vai fazer o delivery. Quando é um exploit numa coisa que tá aberta ao mundo, você simplesmente roda o exploit e já tem a resposta na hora. Se é um outro problema, você vai mandar um phishing, você vai fazer alguma coisa, a exploração pode não acontecer ou pode demorar algum tempo. Então, assim, a partir do momento que foi explorado, você está na máquina, ou seja, lá no servidor, você tem esses 4 coisas, né, que você faz a exploração, você toma controle da máquina, executa as coisas, mantém acesso, né, e faz as suas ações. Ação quer dizer assim, não necessariamente roubar um dado, roubar uma base de informação, roubar uma proposta, é muito relativo. E daí, esse pós-exploração aqui, que era em 4, eles dividiram nessas 11 agora, nessas 11 táticas. Que basicamente, eu vou abrir aqui que eu tenho aberto aqui também. Que basicamente são essas táticas que são o ataque inicial, execução, persistência, privilégio, fazer um bypass de uma defesa, né? Acesso a credencial, fazer descoberta, movimento lateral, coletar dados, né? Enviar dados para fora e comunicar com o mundo externo, que enviar dados é uma coisa e você comunicar com command and control é outra coisa. E daí dentro disso você tem aqui as táticas, que daí você pega aqui, pegar uma mais simples aqui, você pega aqui, movimento lateral. Daí o cara pode usar logon script, ele conseguiu acesso à pasta que as máquinas mapeiam para rodar o logon script. Então, para ele ter acesso na máquina, ele pode colocar um logon script lá dentro que vai executar um comando para adicionar um usuário e, a partir disso, ele consegue entrar nas outras máquinas. Então, assim, logicamente, você olhar tudo aqui, tem várias técnicas que eu nunca parei para olhar, não faço a mínima ideia. Assim, então, assim, tem algumas que são mais confirmadas, são mais fáceis, tem umas que você bate o olho, né, e já consegue. Então, até aqui tem o site, né, ataque.mit.org. E, basicamente, a gente tem aqui a nossa matriz. Então, assim, um dos pontos até que eu falei na palestra que eu dei no ano passado aqui, é justamente você pegar essa matriz, pegar suas proteções, ou no seu feeling e falar assim, bom, contra essa, eu pego aqui, contra acesso inicial. Você pega, mapeia e fala assim, quão seguro eu estou? Você pode criar uma matriz sua ali, pintar de algumas cores, e daí você consegue ver como é que está a foto do seu ambiente. Então, a hora que você pega uma ameaça que cobre alguma dessas, fala assim, essa ameaça, se chegar na minha empresa, eu estou ferrado. Mas beleza, daí eu coloquei as táticas aqui, e daí você tem as técnicas. Mas uma das coisas das técnicas, da parte técnica que é bem legal, e isso é interessante, que nem eu falei, a gente não sabe todas, e ninguém vai saber todas aqui, porque é muita coisa, é que você entra, você vai ter um descritivo dela. Então, eu peguei uma aqui, Remote Desktop Protocol. Ele vai dar uma descrição, blá, 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 vai fazer alguns links. Daí ele vai dar para você um ID, em qual tática, a plataforma que isso afeta, o sistema, permissões. E daí uma coisa que é legal, ele coloca alguns data sources que você consegue pegar isso.
Então, por exemplo, se você está trabalhando no seu CIEM para pegar a informação de autenticação de log, então você vai pegar e vai correlacionar isso e falar assim, bom, eu estou trabalhando na tática de lateral movimento, na técnica tal. Então você consegue mapear isso. Você consegue ter isso. Assim, é um negócio meio chato no começo, mas depois começa a ficar mais visual. Além disso, ele tem também exemplos, né? Quais são os grupos que utilizam essas técnicas, porque eles mapeiam grupos que estão atacando grandes regiões, ou uma área específica, ou como é que eu posso dizer? Um tipo de empresa específico e talvez te afete, né? Porque, de repente, estão atacando empresas do ramo A, a sua empresa é do ramo A, então, de repente, pode sobrar para você também. E aqui ele dá exemplos de mitigação. É legal, porque ele já, pelo menos, ele já te dá um adianto, então, se você quer mitigar, como você mitiga isso. Daí ele também dá exemplo de como detectar e dá algumas referências aqui. Então, é bem completa. Investir um tempo inicial, você consegue entender bem legal e você consegue depois utilizar, logicamente, para fazer as coisas. Depois fica um pouco mais automático. Depois que você pega ali o caminho das pedras, fica um pouquinho mais automático. E daí, isso sendo dito, entra o Unfetter, né? O Unfetter, na verdade, ele é desenvolvido por quem? NSA. Já que além deles sniffarem todos os seus dados, eles querem saber como vulnerável você está. Por que não? Mas é verdade, não estou brincando. Mas aí, até uma palestra de um dos caras que desenvolve, eles queriam fazer uma ferramenta para ajudar a utilizar essas ferramentas, a utilizar esses frameworks. Como meus dados já estão tudo no Gmail, então eu falei, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Qual que é a diferença? Não vai fazer diferença. E daí, na verdade, ele é um framework. Né? Se você pegar, você baixa ele é um Docker, você dá um install lá, 2 comandos, o cara sempre fala, 2 comandos está rodando. E ele vai subir para você várias coisas. Ele tem o Unfetter, o Discover, que é esse aqui, que você faz um negócio mais manual, que é o que eu vou mostrar um pouquinho. E especialmente ele tem a parte aqui, que é o de Assessment, que não dá para ler aqui. Mas ele tem essa parte do Assessment, que é justamente esses surveys que a gente vai dar uma olhada. Mas ele também tem a parte de Intrusion Set, e outro projeto que eles têm em paralelo com esse é o Unfetter Analytics, que daí ele fica pegando informações do Windows, jogando já em toda uma queue que eles têm lá com Kafka, com Elasticsearch, tudo, e já mapeia para você os eventos que estão acontecendo. Então, assim, ele tem 2 coisas. Tem essa que é mais estática, o Discover, e tem uma que você já consegue ter um pouco mais de informação de forma automatizada, logicamente. Então, o primeiro questionário, logicamente eu não vou passar o questionário de ponto em ponto, acho que eu consigo mostrar aqui. Vou tentar ao vivo, se der tudo errado eu volto para o slide. Como eu falei, aqui acho que dá para ver melhor. Aqui você tem aqui Assessment, você tem várias coisinhas aqui a mais, mas eu vou focar no Assessment. Daí, você cria os seus indicadores. Você pode criar vários indicadores, colocar vários nomes diferentes. E daí você vem aqui e pode clicar nele. E daí você pode editar ele, que na verdade seria. Então, os indicadores, esse aqui ele é indicadores do ataque, né? Daí você tem aqui aquelas fases, Command Control, Credential Access, Defense, Discover, blá blá blá. Se você quiser vir em Command Control, você clica aqui, ele vem. E daí, o que é legal aqui, é que daí você tem 5 níveis. Então, você pode pegar assim, eu vou pegar aqui esse aqui de baixo. Suspicion Arguments. Então, assim, vamos dizer que você está usando um Sysmon da vida, Event ID, ou uma outra ferramenta que monitore os comandos que rodam no seu sistema, e você já tem alguma coisa. Então, assim, você pode, na hora que você está respondendo, você pode colocar, eu faço nada, está escrito nothing aqui, embora não dê para ler direito. Eu faço local login, que é melhor que nada, mas também é quase nada, né? Porque os caras já estão lá dentro, ele apaga, muitas vezes. Você tem você já manda para uma central de login, né? Mas você não faz nenhum alerta. Então, quer dizer, você já está num caminho bom, mas ainda não chegou lá. Aqui você já alerta, mas tem muito falso positivo. Então, você precisa tunar isso. E daí, aqui, o melhor de todos é alerta em tempo real, sem falso positivo ou negativo. Logicamente, isso não existe, né? Sem falso positivo é uma teoria, é muito pouco. Você sempre vai existir um pouquinho de falso positivo, porque é muito difícil você assumir essa chave, mas
Vamos dizer, e daí você responde. Daí você vai respondendo tudo isso, né? Você vai ter que exfiltration, você tem esses 5, vai respondendo tudo. E a partir do momento que você responde tudo isso, ele te dá um sumário. Dá para ler aí? Deixa eu tentar... Ai, caramba. Ele te dá um sumário. Deixa eu tentar aumentar aqui a fonte. Não ficou legal. Tá, eu vou tentar mostrar assim. Ele te dá um sumário e daí começa a aparecer números. Qual que está a média do risco? Então, assim, você está com 45% de risco. Logicamente, esse questionário é um questionário que eu fiz com uma segunda instância de alguns planejamentos para apresentar aqui. Se você fizer, talvez assim, dependendo como você está, se você fizer o primeiro, vai dar 90%, 80% de risco, e daí você vai descendo. A hora que você vai fazendo planejamento, você vai melhorar isso, logicamente. Daí, aqui do lado, ele vai te dar as áreas que você tem um risco maior. Então, assim, Privileged Escalation, aqui está 100%. Então, talvez é uma área que eu tenho que colocar mais esforço e ver minhas ferramentas. Aqui está 50%. E daí você tem aqui o Full Results, que daí ele te dá por área. Ó, Command Control eu estou 50%. Aqui eu estou só com risco de 25%. Então, no Credential Access eu estou monitorando legal. Então, minhas ferramentas estão legal. Então, eu posso escolher esforço. Então, você consegue pegar isso aqui, esses números, e apresentar para a sua diretoria. Ó, eu estou fazendo um trabalho aqui, a gente está com 36,7%, mas agora eu vou entrar com uma ação X, que esse risco vai para 20%. E quando você vai fazer isso? Nos próximos 6 meses, no próximo ano. Daí, logicamente, isso aí, só quem sabe dizer é você mesmo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, daí que eu estava mostrando. Daí você tem a parte dos indicadores. Daí tem a parte do Critical Security Controls. O Critical Security Controls, ele tem mais perguntas, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Quando você escolhe aqui um assessment do Critical Security Controls, daí você tem aqui o 10 e depois tem várias perguntas que eles fazem aqui embaixo. Mas aqui, o Critical Security Controls, deixa eu pegar um que fica mais fácil de responder aqui. O que ele tem? Ele tem primeiro, existe uma política para isso? Essa política existe? Ela existe, ela é uma política informal, tipo assim, todo mundo fala que tem que fazer isso, mas não existe uma política, né, boca a boca. Ela está parcialmente escrita, ela já foi totalmente escrita, ela foi escrita e aprovada que ela é padrão na sua empresa. Então, primeira coisa, você pode escolher isso. Daí ele te pergunta como que isso está implementado, se isso não está implementado ainda, se ele está implementado em partes, se ele está implementado em alguns sistemas, se ele está implementado na maioria dos sistemas, ou se ele está implementado em tudo, e com isso você tem uma visão. Então, muitas vezes, talvez você fale assim, não, eu já tenho a policy, né, mas eu não tenho em todos os sistemas. Então, às vezes, você fazer um trabalho só de aumentar para todos os sistemas, você já vai evoluir bastante na sua métrica. Daí aqui tem a parte se isso é automatizado ou não. Se quando você aplica isso é feito de forma automática, você tem que ir manual, ou alguma parte é manual, então isso aí também conta muito, daí já entra, acho, talvez a parte de trabalhar junto com o time de DevOps, daí entra talvez o DevSecOps, de você já ter isso automatizado para fazer tudo isso. E se isso é reportado, como é que é feita essa verificação, esse reporte, também já tem um padrão de resposta ou não. Daí você vai responder esse questionário. O do CSC, ele é bem mais completo, ele é bem mais demorado de responder. Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui para responder. E com isso você também vai ter um resultado aqui do seu... Deixa eu voltar aqui. Daí ele pega... Na verdade, aqui ó, ele vai dar várias táticas que eles não fazem parte, que não faz parte desse tipo para o CSC, mas ele também já vincula aqui e dá qual que é o nível de risco para essas táticas que têm a ver com ele diretamente. E, logicamente, se você clicar aqui, ó, você vai ver que você tem os patterns de ataque, qual que é o risk level, bastante informação, gente. O legal disso é que você tem muita informação. E isso, na hora de resolver o problema, vamos ser realistas, que ajuda bastante, né? Deixa eu passar, para não demorar muito. Daí aqui eu passei ali manual, né, mostrei. E daí também tem a parte de host, né, que a parte de host você tem
é antivírus? Ah, ele também está em tudo, ele está em só algumas máquinas, metade do meu ambiente, nos mais críticos. Outra pergunta que ele faz daí é na parte de network, se tem algumas proteções, e também se você tem um CIEM e já está fazendo login disso. Daí aqui tem a parte dos riscos, que eu mostrei ali também já, vou passar aqui. Né? Cada um tem uma visão diferente, táticas, então assim, pode estar no ataque, pode estar muito bom, porque a hora que você está falando do ataque, o ataque é muito focado no endpoint. E de repente você faz um puta trabalho de perímetro. Pô, melhorei meu IDS, reposicionei, fiz isso, fiz aquilo, daí talvez melhore a métrica do CSC, mas do ataque vai continuar igual. E daí aqui entra aqueles números, né? Tipo, para o CSC está 58% de risco, aqui também você está com 50% de risco nos indicadores, aqui 71%. Daqui eu fiz um... E aqui tem uma coisa que é legal, que ele tem também esse Intrusion Dataset, você pode pegar um grupo de ataque e falar assim, pô, esse ataque está atingindo empresas do mesmo tipo que a minha. Daí você vai, a hora que você seleciona ali, ele seleciona aqui quais que são as táticas usadas e você consegue comparar isso com a sua situação. Daí você pega assim, pô, ele usa isso aqui, que é o que está escrito aqui? Process Discover. Ele usa o Process Discover. Daí você vai ver lá, e de repente, lá, a hora que você vê aqueles gráficos lá, você vê, pô, em Process Discover eu estou com 100% de risco. Então, de repente, você direciona esse esforço e fala assim, não, fala para o seu diretor, não, a gente está com 100%, mas essa ação que a gente vai fazer no próximo sprint, aqui no próximo mês, vai resolver isso para a gente. Então, assim, a gente começa a ter números. Então, aqui um exemplo rápido, só para terminar. Aqui a gente teve respondi uma análise inicial bem simplista do ataque, e eu comecei com 90% de risco. E daí, o que eu peguei? Eu peguei e aqui também dá o gráfico, né, mostrando, que não dá para ver direito, mas o que aqui atinge partes do seu threshold mínimo que você quer. Né? E aqui... É que está bem ruim, né? E aqui seria a situação atual. Então, aqui a média está assim, 87, 83, que é baseado naqueles 90%. Então, tem algumas áreas com mais, umas áreas com menos. Daí, basicamente, o que é fazer? Eu vou fazer uma simulação. Pô, nos próximos X meses, vamos dizer, 6 meses, eu vou adicionar a ferramenta de monitoramento Sysmon e o Event ID, ou Sysmon ou o Event ID, né, tanto faz, se eu vou adicionar os que você vai fazer. E eu também vou criar alertas no meu CIEM. Então, se tiver tais características... Por quê? Porque você respondendo também o questionário, aquilo ali é um insight para você fazer coisas. Porque ali são coisas interessantes de serem feitas. Nem pegar comandos suspeitos no Windows. Beleza, então eu vou pegar, vou adicionar, vou habilitar o 4688 do Event ID, que é o New Process Creation, vai ter lá o Command Line, e no Command Line eu consigo pegar, se tiver algum caractere especial, alguma coisa ali, me alerta. Então você pode criar uma regra assim. Então você vai, faz o deploy, começa a monitorar e cria o alerta no CIEM. Então, basicamente, se eu fizesse isso, eu pularia daqueles 90% para 45%, pelo menos no ataque, no endpoint. Então, assim, você poderia chegar daí você chega para o seu diretor lá, para o seu C-level e fala assim, não, a gente estava em 90%, agora a gente começou uma ação aqui, tal, para trabalhar em endpoint, né? Logicamente, essa nomenclatura mais fácil, né? E lá nos entrelinhas você está fazendo umas coisas bem legais. Só que a gente vai demorar, no nosso ambiente, 6 meses para fazer o deploy de estudo, testar e validar, porque também não adianta só testar. Até o Proteus vai falar de teste automático na próxima talk, na outra sala, que é bem legal. E justamente usar esse tipo de teste para validar se está sendo monitorado. E daí, você pega também esses thresholds, vários já atingiram 100%, porque daí a hora que você pega, monitora de perto um endpoint, tudo que está acontecendo nele, você ganha no ataque níveis altos. Logicamente, não necessariamente no CSC vai mudar muita coisa, talvez não. E daí aqui também teria o mesmo gráfico, que eu não consigo mostrar, mas aqui, por exemplo, aqui está com 50%, aqui está com 25%, aqui tem um comparativo, que não dá para ver. Mas aqui, basicamente, Command Control estava 83, e com as ações desse planejamento desse X meses, foi para 50. Aqui estava 87, foi para 25.
Então, assim, com isso você consegue ter métricas justamente para direcionar suas ações, para mostrar para o seu chefe o que você está fazendo e valorizar seu trabalho, né? Porque você fala assim, pô, eu vou te tirar, pelo menos de endpoint, de 90% para 45% com essas ações. Então, deixa eu trabalhar aqui, fazer minha technase aqui feliz, né? Deixa eu ir trabalhar lá em Floripa, né? Deixa eu ir trabalhar de chinelo, de bermuda, nosso dia de... Aqui no Rio, acho que não sei se é muito diferente, né? Mas lá em Floripa a gente pode, né? Pelo menos lá na NEL a gente pode trabalhar assim. E no horário que a gente quiser, mas nesse time frame a gente vai entregar isso. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar. Então, assim, qual que é a ideia? É sempre fazer um mapeamento da parte técnica que você está fazendo. Pô, estou fazendo um trabalho super legal. O que você está fazendo? Ah, estou fazendo a parte de pentest e SDLC. Então, se for lá no Critical Security Controls, já vai pegar na parte lá, acho que é o 17 ou 18 de SDL, mais o 19 ou 20, que é de Red Team. Ou você vai pegar, pô, mas eu também estou fazendo uma produção de endpoint, já monitora, já vai para o ataque. Mas eu também falei muito com a minha infra e eles vão arrumar a parte de backup, vão testar recover, vão fazer toda essa parafernália. Então, assim, você, às vezes, até com a ajuda de outros times, você evolui, todos evoluem, isso é legal. Né? E sempre trabalhar em cima de apresentar o trabalho, a evolução de risco, daí você está mostrando onde você quer chegar. E também onde você quer chegar, muitas vezes você precisa de investimento. Né? Às vezes não é só falar, vou fazer isso. Então, mas com a hora que você tem um número, você consegue. E a ideia é acabar com esse abismo, né, entre o gestor e a nossa parte técnica, porque às vezes a gente está fazendo um puta trabalho legal lá embaixo, no porão, né, vamos dizer, e lá em cima não consegue entender o que a gente está fazendo. Então, para eles, a gente é só um bando de louco ali fazendo algumas coisas. Então, se a gente investir um tempo tentando diminuir esse abismo, a gente consegue valorizar mais nosso trabalho e consegue pedir mais investimento, aumento, né, essas coisas importantes que faz a... E aqui estão os meus contatos. Né, eu trabalho na